Olá, amados, bom dia! Estamos começando mais um Café com Deus e hoje eu quero começar dizendo o seguinte: olha, há dores que não estão no corpo, estão guardadas na memória. Você segue vivendo, mas certas lembranças continuam influenciando as suas emoções. Não só as suas emoções, mas também as suas decisões. E muitas vezes vai até além das suas decisões. Elas influenciam diretamente a sua fé. Por isso hoje Deus quer tocar onde você parou de falar. O tema de hoje é como romper com lembranças que ainda machucam, ainda doem. Mas hoje o Senhor quer tratar com você. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário, Café com Deus, todos os dias. Isso é uma grande verdade. Quantos estão aqui vivendo exatamente isso? Vivendo a dor das lembranças do passado. Mas eu tenho hoje chaves de sabedoria de Deus que vai te ajudar a ser curado pelo Senhor, em nome de Jesus. A primeira chave que eu quero deixar aqui hoje é o seguinte: olha, quando Jesus entra na sua história, que você evita, tudo começa a mudar. É exatamente isso. A Bíblia nos mostra no livro de João, capítulo 4, a história da mulher samaritana. Um texto muito conhecido, uma história que mexe com as nossas estruturas emocionais, principalmente em relação ao nosso passado. A Bíblia nos mostra que a mulher samaritana, ela não chegou até Jesus buscando a cura emocional. Não, ela veio buscar água, algo que é prático, rápido e sem conversa. Ela escolheu o horário mais quente do dia. Por quê, pastor? Para que ela não pudesse realmente se encontrar ali com ninguém naquele poço. Porque a sua história era conhecida. Ela era julgada e muitas vezes até abandonada. Jesus, porém, ele não começou falando do pecado dela. Ele começou falando de sede. Exatamente isso, sede. Aos poucos, Jesus foi conduzindo a conversa até o ponto mais sensível da sua história. Foi quando ele disse assim: vai, chama o teu marido. Ali estava a lembrança que ainda doía. Relacionamentos quebrados, fracassos repetitivos e vergonha, muita vergonha acumulada. A verdade emocional que eu quero deixar hoje aqui para você, aprenda isso. Feridas emocionais persistem quando a pessoa aprende a sobreviver sem nunca permitir ser cuidada. Exatamente isso. Existem feridas que continuam abertas dentro de você. Porque às vezes você acaba aprendendo a sobreviver com isso. Mas a verdade é que nunca foi curada. Por isso Jesus não a confrontou para lhe expor. Muito pelo contrário, Jesus lhe confrontou para integrar a história dela a uma cura que só Ele pode dar. Jesus confrontou para lhe curar.
A lição espiritual que eu quero deixar nesse ponto é que quando Jesus entra na memória que você evita, ele não traz condenação, ele traz restauração. Quando Jesus entrou na história da mulher samaritana, ele não entrou para maltratar a mulher samaritana, ele não entrou para acusar a mulher samaritana, ele não entrou para condenar a mulher samaritana, sabe, gente? Ele entrou para restaurar. E o que eu aprendo com isso? Qual é o conselho que eu posso deixar hoje para você, sabe? Primeiro conselho: identifique as frases internas que nasceram da sua dor. Sabe aquelas frases que muitas vezes te machucam? Sabe aquelas frases que muitas vezes te incomodam? Sabe aquelas lembranças que dói? Comece a identificar essas frases a partir de hoje. Aquela palavra que ficou no teu coração, que te marcou no teu interior, que tira a tua paz, que tira a tua alegria, que tira, sabe, o teu foco, a tua disposição, sabe? Identifique essas frases. E o que eu tenho que fazer com elas, pastor? Substitua pela palavra de Deus. Exatamente isso. Você não é o que essas frases internas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E o que Deus diz que você é o que está na sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, é muito importante isso para você seguir essa jornada de fé. É muito importante. A segunda lição que eu quero deixar aqui para você hoje, nesse momento, olha, faz o seguinte: quando Deus muda, escute isso, quando Deus muda a sua identidade, que o passado construiu, você se torna uma nova pessoa. Exatamente isso. Quando você muda essa identidade, quando Deus muda essa identidade, sabe? Que o passado construiu, você se torna uma nova pessoa. A gente vê isso na história de Gideão, capítulo 6. Gideão estava escondido, sim, malhando trigo no lagar. Um lugar de medo, não de colheita. O passado do povo era de derrota, de opressão e de humilhação. E Gideão havia internalizado isso dentro dele. Tanto que quando o anjo do Senhor aparece e diz para ele: o Senhor é contigo, Gideão, reage com a memória e não com a fé. Vou repetir. Quando o anjo do Senhor aparece para ele, Gideão reage com a memória e não com a fé. Tanto que ele disse: a minha família é a menor, eu sou menor da casa do meu pai. Sabe qual é a verdade emocional que eu quero deixar aqui? Aprenda isso, segundo a psicologia, a mente tende a confundir experiência passada com a identidade permanente. Mas Deus, sabe, Deus não negocia com traumas. Ele chama o que ainda não apareceu. Louvado seja Deus. A lição espiritual que eu quero deixar: Deus não conversa com a versão ferida que você acredita ser. Deus não conversa com a versão ferida que você acredita ser. Ele chama a versão restaurada que ele já vê. Foi exatamente isso que ele fez com Gideão. Gideão achava que a sua identidade era aquela de medo, de fracasso, de derrota. Essa é a minha identidade. Ele se via dessa forma.
de opressão, de humilhação. Quantos estão aqui que essas lembranças estão marcando você, estão realmente construindo a sua identidade? Não se permita. Não deixe que isso aconteça com você. Deus não chamou essa versão ferida que Gideão considerava ser. Deus chamou a versão restaurada. Deus disse: tu és varão valoroso. O Senhor é contigo, homem valente. É isso que o Senhor está dizendo hoje para você, meu amado irmão. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Senhor é contigo. A chave que eu quero deixar aqui, isso é muito importante para você. O conselho que eu quero deixar é esse: permita que Jesus toque em assunto que muitas vezes você quer esquecer, mas não consegue. Deixa Ele tocar com um toque restaurador. Pare de orar somente pedindo alívio. Comece a orar pedindo restauração. Fique na conversa, mesmo quando dói, porque a dor também faz parte do processo da cura. Eu quero deixar aqui um alerta pastoral. Quando o passado define a sua identidade, olha, muito cuidado. O presente se torna pesado e o futuro assustador. Por isso, lembre-se, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segunda carta aos Coríntios 5:17, e eu fecho dizendo isso para você. Olhe, é preciso romper com lembranças que ainda machucam. Não é pegar o que aconteceu, não é uma questão de apagar, não, é permitir que Deus escreva um novo significado sobre aquilo que te machuca. Você não é refém da sua história. Vou repetir, você não é refém da sua história. Você é testemunha da graça de Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um devocional, por mais um café com Deus, mais um momento de reflexão e meditação. Quantos estão aqui, Senhor, machucados com o passado? Ainda incomoda, Senhor. As lembranças ainda machucam. Mas hoje o Senhor está restaurando, como restaurou a vida da mulher samaritana, como restaurou a identidade de Gideão. Restaura, Senhor, esta vida, restaura este coração, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti e tenha misericórdia de ti. Um forte abraço, Deus te abençoe.